Pode ser então? Cadê? Pode. Danadinho. Meu pai é Boa noite, boa noite. Bom, hoje, 6 de março, estamos aqui em comemoração ao mês da mulher, dia 8 de março, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E temos uma grande oportunidade, através da Comissão de Direito Médico, a qual eu presido, e a de Direito Sistêmico, que a Daniele Bregman preside, somar esse trabalho e poder trazer aqui para a nossa instituição o juiz de Cuiabá, Jamilson H. Campos, e o Thiago Santoro Agni. Eu não falei, ele é juiz, falei, né? Tô nervosa, gente. Tô nervosa, tô tão contente, tão feliz, tão honrada de estar recebendo-os aqui na nossa casa. Então, o juiz Jamilson, ele é juiz criminal, ele é precursor no direito sistêmico, no tribunal lá em Mato Grosso, Cuiabá. Ele tem um trabalho incrível que ele vai compartilhar aqui conosco. Ele é da primeira turma de formação a terceira turma de formação de direito sistêmico na Helen Schule, a qual nós também somos alunas. E temos hoje também aqui para falar um pouco do tema masculinidade, o Thiago Santoro Agnes, que é terapeuta holístico, especialista em leitura de aura, é coach também. Então, ambos vão partilhar aqui o trabalho sistêmica. Eu quero agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do nosso presidente, Dr. Paulo Sérgio Camargo, também toda a nossa diretoria e ao nosso presidente estadual, Dr. Caio, e agradecer a todos vocês que vieram aqui prestigiar, agradecer pelo trabalho dos membros que propiciam que nós consigamos trazer tantas personalidades para compartilhar o saber. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Daniele, por favor. Obrigada. Nossa querida Luciana providenciou aquele carinho todo ali fora, um coffee para a chegada e para a saída, que sempre é a nossa anfitriã e a nossa anfitriã aqui na casa, além de ser a nossa anfitriã dos nossos eventos, como sempre, primorosa. Agradecer a Paula Rosenthal pela indicação do Dr. Jamilson. Já pudemos aprender um pouquinho dos conteúdos que ele já disponibiliza, as entrevistas que ele já dá, mas hoje eu vou sentar aqui e aprender muito mais, ser aluna. E o Thiago, que também proporcionou um evento maravilhoso na semana do Outubro Rosa. Proporcionou um evento maravilhoso junto com a Elodeia para a nossa comissão. E aqui tudo que chega até nós, a gente multiplica e enriquece, porque tudo é sistêmico, tudo é campo, e o que faz por amor só atrai pessoas que também fazem com amor. E eles vão hoje voluntariamente doar o tempo deles para a gente aprender, no que a gente agradece. A Comissão de Direito Sistêmico está aqui em peso para aprender com vocês.
além de que eles estão nos bastidores todos os dias trabalhando para que isso aconteça, para que a gente possa também transmitir, com a autorização que vocês deram, transmitir a gravação do conteúdo para as comissões e para os interessados no Brasil e que são no mundo afora. Né? Então, vocês estão sendo gravados. Gratidão a cada um da comissão por todo o trabalho envolvido, cada etapa, cada papel faz com que a gente consiga chegar aqui e ficar assim, fluido, gostoso, leve, né? Para a gente realmente crescer sem tropeços. Então, vou dar a palavra para o Dr. Jamilson, fique à vontade. Estou lembrando aqui que a doutora Vanessa Alfiero, que também é juíza em Santos, né, que tem um trabalho incrível na comarca da Baixada Santista, que fez também o primeiro congresso da Baixada de Direito Sistêmico. Ela também já esteve aqui compartilhando o saber sistêmico dela. Então, hoje damos continuidade com a sua honrosa presença. Mais uma vez, minha eterna gratidão. Eu estou muito nervosa. Depois todos vocês vejam o trabalho, tudo desde que você começou nesse olhar sistêmico. Nossa gratidão, principalmente quanto mulher, né, que ele vai falar para nós da constelação dentro desses emaranhamentos de violência doméstica, tendo em vista que hoje, todos os dias, as notícias aí são de que 4 mulheres são assassinadas. Então é isso, muito obrigada, bom trabalho. Vir após a doutora Vanessa é uma missão das mais árduas. A doutora Vanessa é uma pessoa extraordinária, né? E também esteve lá conosco no Cuiabá, Mato Grosso, temos um curso lá, primeiro com Direito Internacional de Sistêmico, lá no Instituto Oca, no Cuiabá, Mato Grosso. Eu gostaria de agradecer a Paula Rosenthal, doutora Paula, né, advogada aqui, pelo convite feito, a colega lá do T3, tem vários colegas, a Neuza, né, a doutora Daniela Precoman, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Pinheiros, né, sempre em contato, diligente, atenciosa, lutando para trazer o maior esclarecimento possível para a OAB aqui de Pinheiros, né. A Elô, vários colegas, doutor Avalone. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, agradecer, né, doutora Luciana, presidente da comissão de médica, da OAB Médica, da área médica, que é uma área excepcional e que tem tudo a ver com o direito sistêmico. Porque os emaranhados geram dores, doenças, e não é à toa que a OAB Saúde, a área médica, com a OAB da área de Direito Sistêmico, Comissão de Direito Sistêmico, unindo para essas temáticas num mês extraordinariamente importante. Dia 8 é o Dia da Mulher. Nós estamos em um período de muita reflexão, porque o Brasil, infelizmente, ocupa a 5ª colocação dentre os países mais violentos de crimes contra as mulheres. E esse olhar sistêmico nos permite analisar essas questões e compreender a origem desses emaranhados nas vivências humanas. Então, como nós temos um tempo curto, eu vou fazer um raciocínio na minha área de atuação. Eu sou juiz há 21 anos, lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e na Vara de Violência Doméstica desde 2012. Né?
e atualmente estou na diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros, na ANB Mulher. E essa temática tem gerado muito sofrimento nas famílias, nas pessoas. Eu me especializei em mediação, em justiça restaurativa, estou me especializando em direito sistêmico na Helena Schule, fiz outros cursos também, e isso tem permitido uma compreensão, né? Fazer aqui o cumprimento também ao Tiago, né? Um tema muito importante, que está hoje aqui comigo, Tiago Santoro, Agni, e a minha noiva, a doutora Rafaela, que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico na Impeva Mato Grosso, e a comissão também de mediação, né? Então, nós estamos com representantes, né? A doutora Berenice, que tive a honra também de receber um convite para já por jornada sistêmica, né? Foi a primeira, foi muito bom, excelente, né? Aqui em São Paulo também. Como compreender essas questões? O que o nosso país fala constitucionalmente? Porque nós estamos dentro da plateia de advogados. A nossa república, ela traz como fundamento a dignidade da pessoa humana, esse artigo 1º. O que significa essa dignidade da pessoa humana? Nós evoluímos da Constituição com uma junção com a democracia. Então, nós tínhamos uma Constituição que tinha princípios não auto-aplicáveis, que, fazendo uma junção com a democracia, trouxe uma evolução para o nosso ordenamento jurídico, evolução essa conhecida como neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, novo constitucionalismo, fez com que a Constituição ganhasse status de norma constitucional, ou seja, com auto-aplicabilidade. Esses princípios de direitos fundamentais, a cidadania, os direitos fundamentais, tendo como princípio maior quem? A dignidade da pessoa humana. O que significa isso nesse mês de reconhecimento dos direitos das mulheres? Significa que a nossa Constituição não fez diferenciação entre quem? Entre homens e mulheres. Significa que a pessoa humana tem o estado constitucional de merecedor da maior proteção do nosso ordenamento jurídico. Homens e mulheres, quem? A pessoa humana. Essa Constituição, ela traz um guarda-chuva entrando em toda a vida, tanto legal como privada e administrativa. Ofícios, decretos, regulamentos, não somente as leis, guardam obediência, devem guardar obediência a quem? A nossa Constituição, que tem como fator principal o humano, homens e mulheres. Então, os advogados que aqui estão, ou os advogados em prol de suas clientes, podem exigir esse tratamento isonômico, sem distinção ou discriminação.
em ocupação de cargos públicos, em exercício eleitoral, no respeito do seu ofício como advogadas, nas repartições públicas, porque a maior lei, a Constituição, assim o garante. Bom, nós temos essa proteção constitucional, mas vivemos um grande conflito. Vivemos muitas dores, ao ponto de a Organização Mundial de Saúde ter trazido como causa de maior preocupação, doença maior de saúde pública mundial, o que há? Depressão. Muito bem, a depressão. Essas relações desequilibradas têm feito com que as pessoas adoeçam cada vez mais. Significa que essa violência tem algo de fundamento cultural, patriarcal, relacional. Os estudiosos indicam que nós vivemos em um país de cunho patriarcal, de cultura machista. O que é a cultura? Cultura são práticas de atos reiterados ao longo de um tempo em uma determinada sociedade. O importante é raciocinarmos para que o fenômeno possa ser melhor compreendido. As pessoas agindo reiteradamente ao longo do tempo em uma determinada sociedade, gerando um costume comportamental, onde a mulher, com fonte no direito romano do nosso ordenamento jurídico, era vista como sendo objeto inferior, reiteradamente nessa vivência, internalizando e depois na experienciação desses atos na vida humana, gerando comportamentos machistas, onde a própria sociedade, homens e mulheres, mulheres sim, homens e mulheres, nessas vivências, acabam gerando concepções, pré-julgamentos, estabelecendo diferenciações formais e materiais nessa vida relacional. Significa que foram vivências durante muito tempo. Isso tem um aspecto importante, porque a partir de 88, o princípio da dignidade humana na nossa Constituição Republicana elegeu os seres humanos como fator principal de proteção em sua dignidade, não diferenciando. Mas se já tínhamos uma cultura pré-estabelecendo comportamentos que na prática geram desigualdade, significa que uma lei vai gerar imediatamente mudança comportamental? Não. Quem acha que vai? Não, né? Precisa de internalização dessa compreensão para depois experienciarmos esses novos valores e essas novas concepções. Então, de 88 para cá, a sociedade brasileira tem construído aptidões em todas as searas para que esse preceito formal constitucional seja um preceito material
de vivência relacional entre quem? Homens e mulheres. Em suas dignidades e igualdade constitucional, e não somente constitucional, mas social, que de fato é isso que se busca. Então nós estamos caminhando, tanto é que as comissões estão cada vez mais trazendo essas temáticas, através de propagandas, mídias, palestras. Nós temos feito bastante isso lá no nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso, palestras, então um caráter orientativo e preventivo dessas violências, no sentido de que nada, mas nada, justifica ou deve justificar essa violência. Bom, então, se nós tínhamos uma cultura que fomentava uma vivência de muitas dores e discriminações, mas a partir de 88 temos uma proteção constitucional e estamos caminhando, buscando métodos mais eficazes de resoluções dos conflitos. Então, nós caminhamos em toda a estrutura do nosso ordenamento jurídico. Nós evoluímos para um Estado constitucional que trouxe a dignidade da pessoa humana, a Constituição de 88, e nós começamos a repensar o nosso ordenamento jurídico, trazendo no novo código, que antes de 16 era de cunho patriarcal, individualista, o Código Civil, para um novo Código Civil mais plural, mais protetivo das diferenciações na vida humana, com esse olhar também de fundamento da norma constitucional em relação à dignidade da pessoa humana. Pergunto, fazemos parte de uma grande corrente. Se todos estivéssemos com as mãos dadas e um estivesse sendo puxado, um desses membros dessa grande corrente puxado, interferiria na corrente como um todo? Sim. Ou seja, o individual afeta o coletivo. Isso é uma visão sistêmica, Elô. E o coletivo também afeta o individual. Então, nós começamos a buscar quais ferramentas seriam mais eficientes, mais modernas. A lei também aqui da turma T3, da Helena Schulli, né, nos brindando aqui de sua presença, colega lá da turma, nos brindando, e essa compreensão está trazendo revoluções extraordinárias, com um raciocínio revolucionário do ordenamento jurídico, é a minha visão, com relação às ferramentas da mediação, da justiça restaurativa e do direito sistêmico, com as luzes informadas pelas constelações como um todo, especialmente constelações familiares. O novo Código Civil, já nesse olhar da norma constitucional, trouxe qual o princípio maior que estruturou todo esse ordenamento jurídico? O princípio da eticidade. Então, o novo Código Civil, olha só, é para que nós possamos raciocinar a evolução humana e a evolução do nosso ordenamento jurídico para atender a essas necessidades relacionais atuais. Aí ganha destaque esses métodos modernos, essa visão sistêmica, é algo revolucionário, extraordinário. Vamos acompanhar esse raciocínio. Então, nós evoluímos
da cultura que ainda está impregnada machista, com uma visão formal, instrumental, relacional do nosso ordenamento com não aplicabilidade, para uma evolução de norma constitucional com alta aplicabilidade, trazendo a dignidade, ou seja, o ser humano como fator principal. Quando nós olhamos as constelações organizacionais, nós olhamos também a ancestralidade, quem é que está ocupando suas funções na empresa. Olhamos o ser humano que faz parte daquela estrutura organizacional, ou seja, o ser humano é o fator principal, determinante, origem e fim a que se destina todas essas questões que são para nós humanos. Parece evidente, não parece? É evidente, mas infelizmente não tem sido na prática. Por isso que precisamos compreender por que o mundo, que essas forças trouxeram essas grandes ferramentas para a nossa vida. Então, o Código Civil Novo trouxe como fundamento estruturante o princípio da eticidade, que é a probidade, que é o respeito, que é a responsabilidade na vida relacional, saindo do individualismo para o interesse coletivo, ou seja, analisando todas as pessoas que eventualmente estejam sendo afetadas por essas questões sociais, relacionais na nossa vida. Norma constitucional, alta aplicabilidade, um direito civil nessa visão dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana individual e coletivo, o princípio da eticidade. O que nós precisamos para melhor garantir essa dignidade humana processualmente, pré-processualmente em nossas vidas? Trouxemos a visão da mediação. A mediação, ela faz um raciocínio entre você suportar uma demanda processual com todo o seu bônus e ônus e a evidente carência de diálogo com esse novo método que restabelece a necessidade de diálogo entre as pessoas. A mediação, a terceira pessoa mediador, ajuda as partes a encontrarem a melhor solução de seus problemas. Olha o raciocínio que nós temos dessas ferramentas, para vocês verem que tudo está interligado. E isso é extraordinário e que está à nossa disposição. A mediação traz como um dos seus princípios orientadores a reinterpretação dos fatos, para que você não fique vinculado ao passado, ao fato. É uma interpretação prospectiva, que tem a ver com o olhar sistêmico, a aceitação. Para com a aceitação, o juízo de compreensão, ganhemos força e sigamos com um aprendizado, com uma reflexão, uma experienciação e um novo paradigma para as nossas vidas, rompendo com esses padrões. Então, olha só a evolução. Nós saímos de uma visão formal de relação humana para uma relação material de autoaplicabilidade das normas constitucionais, dos princípios constitucionais, um direito civil do ramo privado, com o princípio da eticidade, olhando o coletivo,
Pense no coletivo, nas correntes do direito sistêmico. Todos estamos interligados. Significa que, de fato, é fundamental essa compreensão. E com essa ferramenta, conhecimento moderno, buscamos novamente o que? Restabelecer o diálogo entre as pessoas. Por que as pessoas procuram o poder judiciário? Nós somos, a Comissão de Direito Sistêmico na área de saúde, nós somos um grande hospital. Nós somos um grande hospital, onde as pessoas vão buscar socorro para as suas aflições. Olha a importância dos advogados. As pessoas vão buscar socorro junto aos senhores, no desespero e nas dores de cada um. Significa que essa evolução está tudo bem. É um novo grau, não mais olhando somente o individual de maneira estanque, mas o coletivo, um gerando reflexo na vida do outro. Qual outra ferramenta, então, nós permitimos nessa nova processualística civil trazer esses métodos depois com a revolução, né, na Resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe um movimento determinante de expansão de centros judiciários de conciliação e mediação nos tribunais brasileiros, os sejusques, onde veio a justiça restaurativa e também foi abraçado e acolhido, e cada vez mais está sendo, o direito sistêmico. Então, nós caminhamos na mediação, ou seja, converse, pessoas se entendam, compreendam, tentem buscar a origem desses problemas, o porquê desses emaranhados. Aí nós estamos caminhando. Aí nós começamos a ver um olhar de outros países na Europa, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, que é baseado em estudos tribais também. Olha só a correlação com o Bert Hellinger, né? O Bert, em relação aos ensinamentos que ele teve nas tribos, né, Zulus, na África, a sabedoria que ele trouxe nessa revolução com as constelações para o mundo. E a Sophie trazendo esses ensinamentos para os cursos, isso é extraordinário. Então, olhamos o que estava acontecendo no mundo, e o Bert viu o Brasil e trouxe esses ensinamentos para o Brasil. E aí nós tivemos um juiz, o Dr. Sam Storr, lá da Bahia, que conseguiu compreender a importância desses institutos, das constelações, e trouxe esse conhecimento para onde? Levou para o judiciário, trazendo a denominação de direito sistêmico. O primeiro país no mundo a trazer essa denominação. Isso é estranho. O Brasil é bom, o Brasil é maravilhoso. E cada vez ficará melhor. Trouxe esse novo fenômeno, esse novo olhar para o ordenamento jurídico, né? Então vamos fazer evolução, mediação, justiça restaurativa. Bom, se nós precisamos buscar a pacificação social, a legislação serve para quê? Para a pacificação social, para que homens e mulheres sejam tratados igualmente, para que as pessoas consigam dialogar, para que as pessoas consigam se respeitar, para que haja o quê? A eticidade, a probidade, a ética,
para que seja a dignidade a sua acepção maior na relação humana. Bom, se nós caminhamos para essa compreensão, o que está acontecendo que nós ainda não conseguimos caminhar muito no relacional? Porque nós vivemos um mundo muito violento, não é isso? Aí nós olhamos o que é que está acontecendo com os métodos tradicionais ainda, porque esses outros, mediação, os restaurativos, estão em expansão, caminhando. Nós temos no Brasil a terceira maior população carcerária do mundo. E pergunto aqui, quem se sente protegido? Quem se sente protegido? Por favor, acho que a plateia chega aqui. Levante a mão, por favor. Nenhuma pessoa levantou a mão. Porque a sociedade fala, nós queremos já prisão, prenda, como se fosse solução. Tem sido solução? Não tem sido solução. Alguém aqui questiona isso? Também ninguém questionou. Se prender fosse a solução, nós estaríamos num paraíso de segurança na vida em sociedade. Porque nós temos já a terceira maior população carcerária do mundo. Mas nos sentimos por vezes presos dentro de nossas casas, inseguros. Bom, significa que essa forma litigiosa e especialmente de exclusões tem gerado muita dor. E o que o direito sistêmico ensina? O quão doloroso é a exclusão. Olha a importância de conhecermos as constelações do direito sistêmico. Como isso é extraordinário. Que podemos compreender com profundidade esses desequilíbrios, essas dificuldades relacionais humanas. Então, nós estamos entupindo os presídios de seres humanos. E esses seres humanos, quando saem, eles saem ressocializados? De maneira alguma, doutora Avalone? Não. Alguém acha que sai? Não. Evidentemente que nós temos experimentos modernos, né, as APACs, né, que estão buscando uma nova metodologia de execução penal, de vivência dentro dos presídios, e tem gerado bons resultados, mas ainda é muito pouco. Infelizmente, nós não temos conseguido cumprir com o mandamento da reinserção social para com os reeducandos. Significa que apenas a condenação do nosso sistema tradicional vai trazer a solução para o problema? Não. Novamente, a importância de se conhecer o direito sistêmico. Se nós tivermos um processo tradicional, tivermos um Estado juiz que aplicou a pena conforme vocês disseram que deve ser, vocês seres humanos, membros da sociedade, vocês cidadãos, vocês pessoas através dos representantes, fizeram as leis, o legislativo. Então foi cumprida a vontade do povo, de modo indireto, através dos representantes que fizeram as nossas leis. A pessoa recebeu uma pena, cumpriu com a pena, saiu, mas não saiu ressocializado. Significa que a função legal e constitucional ainda não conseguiu galgar graus de efetividade para esses seres que são ou não humanos? São humanos igual a gente. Lembra da norma constitucional da dignidade da pessoa humana? Eu falo de maneira muito tranquila isso. A sociedade quer a prisão. Evidentemente que nós temos que ter a responsabilidade de, muitas vezes, gerar a segregação, afastar essa pessoa da convivência com outras, para evitar maiores danos. Mas como fazer isso atendendo à norma constitucional, o princípio da equidade da pessoa humana? Permitindo, se ele pagou a pena, que saia
reinserido, capacitado em grau de reflexão para a vida em sociedade. E novamente nós olhamos. Qual foi o seu emaranhado? Por que você recebeu uma pena? O que levou você a agir dessa forma? E aí, os ensinamentos das constelações são extraordinários, pois podemos conhecer o campo de vivência nosso, das pessoas, das nossas dificuldades. E, nesse sentido, até a atuação dentro dos presídios, ou pré-pena, antes da pena, antes do conflito, compreendendo as ordens da vida. Tem várias denominações, eu falo que ordens da vida. Eu compreendo dessa forma que foram esses ensinamentos que o Bert capitaneou de diversos estudiosos do mundo e trouxe um novo olhar, compreendendo essas leis, esses ensinamentos da força maior. Por isso falo leis da vida. Aí podemos compreender o porquê daquelas pessoas que estão ali, que receberam essa pena, e permitir uma autorreflexão, uma força com a aceitação, uma recomposição no lugar onde você está, e com isso gerando um novo paradigma para essas pessoas. Conhecimento esse que no direito tradicional encontra grande dificuldade, mas não perdendo a compreensão que o direito tradicional precede em conhecimento e tem o seu lugar e o respeito que guardamos para com ele e a sua necessidade e importância, mas que, como caminhamos em evolução, esses novos conhecimentos estão sendo agregados, eu prefiro ver dessa forma, ao sistema jurídico, ao ordenamento jurídico vigente em nosso país. Vontade, doutora, honra tê-la. Então, nós caminhamos com essa compreensão. E aí ganha força a comissão, doutora Daniela Précoma, do conhecimento dessas leis da vida, dos porquês desses emaranhados, dos porquês das repetições de padrões. E aí nós começamos a questionar. Puxa, estou fazendo um raciocínio, norma, mediação, extensão restaurativa e direito sistêmico, violência contra as mulheres. É um raciocínio por espaço e tempo. Então vamos e voltamos para que haja uma compreensão raciocinada, não decorada, raciocinada, para que entenda o fundamento disso tudo que está acontecendo, a importância desses métodos modernos de resolução de conflitos. E aí nós olhamos aquela população carcerária, imensa população insegura. Bom, e os que saem de lá, os regressos do sistema prisional? Por vezes, em grande parte, não reinseridos. Aí eu pergunto aqui, é seguro que não haja reincidência para essas pessoas regressas do sistema prisional? Todo mundo aqui, alguém discorda? Todo mundo concordando que não é seguro. Então tem alguma questão deficitária nessa reinserção. Para com a reinserção. Então, nós fomos buscar que ferramentas. Então, os conhecimentos de outros países europeus, dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, com aqueles conhecimentos tribais também, que o Bert buscou
na África também serviu de fundamento de compreensão para a justiça restaurativa. Olha o liame de ligação dessa revolução humana que está vindo para socorrer a população, as pessoas, né, em suas dores. A justiça restaurativa falou que o principal é a recomposição do dano. Porque no sistema tradicional, a vítima, ela é praticamente uma peça de ficção. É um informante processual. Ela não é atora ou uma das atoras importantes na relação processual. A vítima não fala, não palpita. A vítima geralmente não tem a reparação do dano. Ou seja, ela não tem importância como ator da resposta estatal, quase não é vista. Ela não tem reparação do dano. Quantas pessoas foram vítimas aqui? Vítimas tanto na questão penal quanto na questão civil. E não se consegue a reparação do dano. Quem busca, não quer ter o seu dano reparado, parece lógico. Então evoluímos buscando esse novo olhar, porque a reparação do dano também tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Porque aquela mulher ou aquela pessoa, aquele homem que foi vítima e não teve o dano reparado, ele se encontra, por vezes, em desequilíbrio emocional, como se sentisse que não fosse feita a justiça, não é isso? Gera, doutora Luciana, da Comissão de Saúde de Direito Médico aqui da OAB. Problemas, dores emocionais e somatizações de vários tipos de doenças, por isso a importância dessa Comissão de Direito Médico da OAB. Então, ela não se sentia satisfeita e o sistema de punição não cumpria com a ordem de ressocialização. Estava em descompasso com a dignidade da pessoa humana. E aí nós trouxemos essa visão da justiça restaurativa. Antes, a mulher não era a peça principal, a vítima não era a peça principal. Hoje, na visão da justiça restaurativa, ela passa a ser personagem principal. Lembra que nós falamos da mediação, da necessidade de diálogo? Olha só o comprimento dessa grande corrente. Na justiça restaurativa, ela passa a ser personagem principal. Ela participa juntamente com o réu. Olha que extraordinário, o réu também vai participar. Uma coisa é o réu praticar vários ilícitos e não tomar consciência do que aquela conduta gerou na vida da vítima. Então, na justiça restaurativa, ela permite que a vítima fale: olha, a sua ação de furtar o meu carro gerou um transtorno imenso, um adoecimento na minha família, porque olhando para ele, porque eu estava no segundo mês de pagamento da parcela, eu ganhei 2 salários mínimos, tenho 4 filhos, viúva, e era instrumento do meu trabalho que estava em crescimento, fazia pão e vendia na comunidade. Isso me gerou pânico, me ser para as ruas, me gerou um sentimento de impotência, olhar para os meus filhos, que estão hoje passando necessidade, me gerou um transtorno emocional de desespero, eu fiquei agressiva com eles em casa também. Me gerou uma desestrutura, que eu estou com depressão crônica e tomando medicamento até hoje. A vítima vai falar para o agressor. E tentou se suicidar. Ou seja, praticamente você, agressor,
destruiu a minha vida, da minha família. Meus filhos reprovaram no colégio, estão mais agressivos, que não tinham a presença do pai. Nós vamos compreender que a ausência do pai também na visão sistêmica, né? Não vai dar tempo, mas tem tudo a ver, por isso a importância de conhecer o direito sistêmico. O agressor vai saber tomar consciência do que a ação dele gerou na vida daquela pessoa, daquele ser humano. Isso na relação processual tradicional não existe. Isso gera um impacto imenso. E essa justiça restaurativa tem trazido resultados extraordinários, onde ela tem sido aplicada, está caminhando e evoluindo no Brasil. Eu costumo dizer, o que vocês preferem? Encontrar uma pessoa egressa do sistema tradicional do presídio ou uma pessoa que passou pela justiça restaurativa, com aquela tomada de consciência? Quem prefere a primeira opção, levanta a mão. Puxa, ninguém levantou a mão. Parabéns, né? Compreenderam bem. Exatamente isso. Se a sociedade tomar essa consciência da importância desses métodos modernos, seria uma revolução extraordinária na vivência humana em nosso país. Eu não consigo ver de maneira diferente. É a solução. Esses métodos são as resoluções, as possibilidades mais efetivas para a vida em sociedade. Então, olha nosso raciocínio. Fomos para uma norma constitucional que elegeu o direito da dignidade da pessoa humana com uma junção da Constituição com a democracia em Estado constitucional. Estado democrático de direito. Dignidade entre homens e mulheres, não podendo haver exclusão e tanta violência contra as mulheres. A necessidade de diálogo. Trouxemos a mediação. Depois, a necessidade de efetivação da reinserção social, a justiça restaurativa e com todo o liame principiológico entre essas ferramentas, entre esses métodos modernos. E depois, para conhecermos a origem e a compreensão de tudo isso, veio de modo extraordinário pelos ensinamentos de Bert Hellinger. O quê? As constelações, especialmente as constelações familiares, as leis humanas. Tem várias nomenclaturas de diferenciação conceitual e de definição. Eu prefiro falar leis humanas. Onde, só 5 minutos, o mais importante é vocês entenderem a importância de tudo isso, ver que estamos no caminho certo. E eu acredito que o judiciário vai cada vez mais encampar esses ensinamentos. Porque assim nós vamos conseguir alcançar a consecução da vontade, da norma constitucional, de todo o ordenamento jurídico, e puxa que é a pacificação social, não é isso? Como que é possível nos conflitos? Aí vem essas leis humanas, de maneira o máximo simples de lidar, que vai ser repassado esta nossa conversa, né, para todos os seccionais, né, no país. Então, é que fique bem didático. Muitas pessoas não têm ainda conhecimento dessas leis sistêmicas, das constelações de direito sistêmico, quão importante é esse conhecimento. Então, nós temos essas leis humanas que dizem que quando não estivermos em nosso lugar, a vida, a força se encarregará de trazer para a vida aquela rejeição, aquela exclusão, aquele caminhar fora do lugar, aquela falta de compreensão da importância dos nossos pais. Eu costumo falar, quando eu fiz as constelações na minha vida particular, e nós já estamos acabando, e fiquei impressionado com o que eu vi nas constelações. Eu comecei a pensar, puxa, já pensou isso na vara de violência doméstica? As pessoas tomarem conhecimento do porquê desses emaranhados, isso é extraordinário. E levei
juntamente com a facilitadora sistêmica, a Gilmara Tomé, que era para estar aqui, falou que iria, mas com outros compromissos, ela veio para São Paulo, inclusive, está morando aqui recentemente, a trazer esse olhar sistêmico. Então, quando eu conheci essas leis sistêmicas, eu passei a olhar com profundo respeito para as partes, para o autor, para o réu, para o agressor, para a vítima. Hoje eu olho com respeito incomparável com a visão que eu tinha antes de conhecer essas leis humanas. Quando a gente toma conhecimento da necessidade que temos de agradecer aos nossos pais de maneira incondicional. De maneira incondicional significa que, independentemente de como eles foram, como nossos pais. Pergunta aqui: alguém consegue dar o que não tem? Conseguimos dar aquilo que temos. Então, significa que em nossos corações, eu gosto de fazer isso aqui nas audiências, para as pessoas compreenderem, tem os acordos têm sido índices assim, extraordinários, as pessoas saem conversando, saem mais felizes, a fisionomia muda quando elas começam a compreender. Então eu costumo dizer essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Então, quando eu chego na audiência, eu falo assim: olha, dentro do coração de vocês, e portanto no coração dos seus filhos, vocês herdaram geneticamente, cientificamente, toda a carga genética, relacional e emocional da sua mãe e do seu pai. E quando você exclui um deles, fica um vazio, não é isso? Fica um vazio no coração. E esse vazio vai querer ser preenchido. É uma coisa tão extraordinária, tão simples essa compreensão, mas as pessoas têm dificuldade em compreender isso. Então, se nós excluímos a nossa mãe, o nosso pai, nós estamos nos excluindo também. Olha quão extraordinário é isso, porque dentro de nós tem exatamente aquela mãe e aquele pai. Então, isso faz com que haja, até por inteligência própria, por interesse pessoal que todos temos na concepção normal da vida humana, a busca da paz pessoal. Isso gera uma necessidade de gratidão incondicional, de respeito aos nossos pais. Nós somos pequenos e eles são grandes, magníficos e extraordinários, os nossos pais. Então, quando as pessoas conseguem entender isso, que ninguém dá o que não tem, e da necessidade de se colocar no lugar do outro também, e isso é da mediação também, que tem tudo a ver com o direito sistêmico. Olha quão importantes são esses conhecimentos. Isso costuma gerar o quê? Uma paz no coração da pessoa. É impressionante como que a pessoa dá uma relaxada. Geralmente ele se emociona porque ele lembra da mãe e do pai, das dificuldades que teve, gera um sentimento automático na fisionomia das pessoas. Então, se vocês conseguirem, digo para eles, entender a importância dessa mãe e desse pai, isso vai ser uma revolução dentro de vocês. E serve o raciocínio para os pais e para os filhos. Lei da hierarquia. Depois, já passou o tempo, mais um segundinho só, Tiago, doutora Daniela, só para fechar o raciocínio, que é tão importante isso. Depois, dentro da nossa vida, alguém conhece um ser humano que seja perfeito, que levanta a mão, que eu quero conhecer também. Alguém conhece? Nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos na grandeza da palavra da imperfeição, imperfeitos com grandeza mesmo, significa que as pessoas que mais próximas estão são as que vão mais conhecer a nossa imperfeição. Lei
da vida denominada equilíbrio entre o dar e o receber. Se só um dá, o outro vai estar feliz? Não vai. Crédito, débito. Vai ficar infeliz. Parece ser tão óbvio, mas as pessoas não conseguiam compreender. Puxa, eu quero que minha esposa me trate bem, me olhe com amor, me fala toda está com dor de cabeça. Mas como se só ela estava dando e não recebia também. Essa relação está em desequilíbrio. E a relação, o aspecto relacional também estará em desequilíbrio. E não é por olhar com culpa, é de compreensão, de aceitação. Nós somos imperfeitos. O que é de extraordinário? É ter conhecimento dessas leis da vida. Então, quando as pessoas compreendem isso, isso é extraordinário. Não é uma mágica. É uma compreensão para força, experienciação e novo paradigma de vida, de reflexão, de novos comportamentos, novas compreensões. Essa lei da vida, do equilíbrio, de dar e receber. E quem gosta de ser excluído da sua turma no trabalho? Alguém gosta? Levante a mão. Na escola, lembrem quando vocês foram excluídos do grupinho? Alguém aqui não lembra? Olha só como isso é extraordinário, né? Todos lembram, porque passaram por isso. E as pessoas gostam de ser vistas, respeitadas, incluídas, porque o contrário viola uma das leis da vida que o Bert nos trouxe. A lei do pertencimento. Nós todos, sem exceção, temos direito de pertencer. Como já passou bastante tempo a questão daquelas denominadas ovelhas negras, daqueles parentes, às vezes difíceis, com problemas mentais, que sofrem essas exclusões e essas leis da vida que vão trazer à tona todas essas necessidades dessa relação familiar, desse sistema de cada indivíduo. Essa lei, ela é muito maior do que a nossa individualidade. Não temos força sozinhos em permanecendo nesse descompasso com essas leis que rege a vida, de encontrar a paz em nossos corações. Não ficou o casamento perfeito de compreensão para que nós lidamos do ordenamento jurídico na vida relacional. Eu acho isso pulsa aqui dentro a necessidade assim, de falar para a sociedade o que nós temos de disposição, o quão revolucionário é, porque sabemos que somos imperfeitos. E essa imperfeição, sem conhecermos essas leis da vida, como é que ficaremos para com o nosso, olha só, semelhante. Então, dentro dessa compreensão, fazendo uma junção de interligação dessa grande corrente desses métodos modernos, como o direito chama, que traz toda uma compreensão para anteceder as audiências de conciliação, para olhar de maneira respeitosa para os réus, para conhecer a imperfeição humana e respeitar aqueles seres humanos que ali estão, a necessidade de ressocialização que vai afetar a nossa vida mesmo, de todos nós, se não compreendermos isso. E, em comemoração ao dia 8, Dia da Mulher, ressaltarmos que tanto a Constituição, que traz a dignidade da pessoa humana como princípio maior, determina a igualdade entre homens e mulheres, e todos são afetados, do mais simples à maior autoridade, do mais carente ao mais abastado, todos são afetados.
Então, nada justifica a mulher ser vítima dessa violência que nós estamos vendo. Nada justifica. Então, nós precisamos compreender por que comportamos dessa maneira a cultura machista, o patriarcalismo, a repetição do padrão, o ciclo da violência, as leis que regem a vida para buscarmos novos paradigmas relacionais, compreendendo as nossas imperfeições e as leis que regem a vida humana. Então, que tenhamos um país que materialmente, cada vez mais, a população entenda que não se resolve nada através da violência. E que nós possamos torcer com força para que o Brasil melhore cada vez mais, porque estamos melhorando. Esses métodos modernos são uma revolução extraordinária para o país. E o Poder Judiciário tem buscado, porque várias resoluções, a 225, especialmente o CNJ, determina que os tribunais brasileiros caminhem nesses métodos modernos de resolução. Então, que as mulheres, como seres humanos, iguais aos homens, mães, não sintam a agressão em suas vidas. Que os filhos dessas mulheres, os nossos filhos, possam ir para a escola em paz, sabendo que os seus pais estão dialogando e que não está acontecendo espancamento dentro de casa. Vai encontrar sua mãe bem quando voltar para casa. Que essas mulheres possam trabalhar com dignidade em seus serviços, com dignidade na sua família, com dignidade em sua liberdade de vida, e possamos ter uma Constituição realmente entre homens e mulheres, com paz, uma sociedade que busca cada vez mais a paz, compreendendo as leis que regem a vida. Parabéns a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Aproveitando o clima, que foram tão bem misturados, eu gostei da palavra raciocínio, né? E vem vindo, assim, costurando tudo. Quando a gente leu o tema, falou assim, meu Deus, como ele conseguiu? Então, realmente foi um raciocínio incrível. Tem alguns lugares aqui na frente, quem está lá no fundo está confortável? Vocês não querem vir mais para cá? Tem lugar aqui também? Vocês também? Eu quero aproveitar, doutor Jamilson, para lembrar aqui uma olhada da doutora Vanessa, que ela observou que o nosso auditório é em forma de coração. Então aqui todos ficam, cada um na parte que vocês olham aqui, é um coração perfeito. Isso foi observado pela doutora Vanessa. Fiquem à vontade. Nós estivemos nesse domingo passado num evento muito legal que a Glaucia Paiva e Oswaldo Santucci proporcionaram para convidados, que era uma constelação coletiva para trabalhar a reconciliação transgeracional entre o feminino e o masculino. E ali a gente pôde perceber, ela usa umas palavras que viram chaves dentro da gente. Ela é uma excelente professora, né? Então, algumas pessoas aqui da comissão estiveram conosco. E aí a gente pôde ver o quanto, palavras dela, nós somos excelentes máquinas de copiar, né? A gente aprende e copia. E nessa cópia, não existe o certo e errado, é a cópia, é o que a gente aprendeu, né? Então a gente copia padrões que a gente recebe, que está no nosso DNA e no nosso comportamento, que para a gente pertencer à família por amor, a gente repete. E aí a gente se sintoniza num padrão de que
todas as mulheres são assim, 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 todos os homens são assim, assim, assim. A gente vai atrair isso. Então, como o doutor trabalha com a violência doméstica, dá para ver muito, né, nos casos que as mulheres, mesmo se separando de um masculino agressor, num determinado caso, passa pelo processo, ou ela volta com ele quando ele é liberado, ou se ela vai para a vida, ela vai atrair outro agressor, e a filha dela vai atrair outro agressor, e a gente vive copiando, né? Então, utilizando as palavras da doutora Glaucia Paiva, foi a sobrevivência, né, daquela família que chegou até aqui desse jeito. Mas cabe a nós olharmos para isso, ressignificarmos, curarmos, irmos para um padrão mais elevado de vida, né, sem carregar, criar sintomas, criar relações, criar danos para si, para os outros e para a sociedade, e parar nos prontos socorros judiciais, né, com essas coisas que são o nosso amor pela dor, né? Então, cabe a nós virarmos a chave. E para onde que a gente olha para curar? Né? A gente olha para trás e entende, compreende, acolhe dentro da gente, vê o que é preciso fazer e muda daqui para frente. Mas, então vamos oportunizar, como o doutor falou, que nesses prontos socorros judiciais a gente proporcione que as pessoas numa situação como essa, de emergência na vida, né, e na saúde, elas encontrem uma oportunidade, né, de fazer esse trabalho interno para parar de perpetuar. Então, eu vejo que nesse sentido as constelações, nas oficinas, no trabalho dos juízes, no trabalho dos mediadores, no trabalho da justiça restaurativa, proporciona essa oportunidade, porque a reconciliação tem que acontecer com a gente, né? Senão a gente vai passar cada vez a carga para depois, vai ficando cada vez pior. Então, é o momento de olhar, né, os homens olharem para as mulheres para os homens, sem essa vingança eterna, né, que vem da serpente, da Adão e Eva, né? Já vamos virar o filme, né? Rei Leão tá aí, né? Tão bonitinho. Vamos para outras coisas, né? Parar com essa vingança. Então, gratidão e parabéns, né, por já estar fazendo. Então, quem vai falar agora é outro trabalhador com essa consciência, o Thiago Santuragni. Ele é consultor de masculinidades, coach de propósito e terapeuta holístico. Quando nós estivemos com ele me deu esse livreto, eu li e achei fantástico. Ele fez parte, se quiser, com a palavra dele, falar um pouquinho também do programa E Agora José, né, com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que trabalhou com... eram os egressos da violência doméstica? Ele vai falar, vai explicar melhor. Eu gostei muito, e ele trabalha sobre muitas outras abordagens, né, com os homens, porque os homens, eles não são só agressores, né? Os agressores já foram vítimas, as mulheres não são só vítimas, né? Elas também, às vezes na passividade, elas agridem. A exclusão, e essa palavra, né, já julgaram, inclusive, as constelações quando tratam da violência doméstica, julgaram, fizeram postagens assim, de críticas a esses programas por não entender a filosofia hellingeriana. Quando se fala, né, que a mulher causou exclusão do masculino, e aí reverteram a situação, eu não vou entrar em detalhes, mas foi por uma falta de compreensão, né? A filosofia hellingeriana é uma vida para você começar a entender, né? Então, não é tão simples assim, né? A exclusão que Bert fala é algo muito profundo na alma, no DNA. Não é um comportamento, muitas vezes não é um comportamento, né? É o que rege determinados comportamentos. Então, para não estender, vamos convidar a quem se interessa realmente para um estudo profundo, né? Antes de ir para redes, fazer críticas ou qualquer coisa do tipo, por não entender nada do que é falado. Então,
Tiago, a palavra é sua. Vou deixar aqui se você quiser mostrar. Boa noite, boa noite. Agradeço o convite. Então, eu venho estudando, né, o termo masculinidades já há alguns anos, e principalmente como uma forma de me conhecer, principalmente, né, o que eu estou fazendo e principalmente vendo o que eu errei, né. Então, acho que esse é um trabalho que a maioria dos homens que estão nessa caminhada, né, olhando para a masculinidade, olhar para o quanto eu já fui machista, o quanto eu, né, prejudiquei outras pessoas, mas principalmente as mulheres. Então eu fiz algumas formações, né, e uma delas foi com o Agora José, que ele trabalha com os agressores, né. Então eu vou falar um pouco mais disso depois, mas foi junto com a Escola de Defensoria Pública, então uma formação. Fiz outras formações de acolhimento com mulheres vítimas de violência e outras sobre masculinidades de uma forma geral. Começar um pouco com esse termo, né, masculinidades. Então é um termo que agora está começando a falar um pouco mais, está começando a ser trabalhado, e ele é no plural, né? Então masculinidades, que é justamente para trazer essa visão plural do que é ser homem, do que é o masculino, né? Porque realmente, como foi trazido e falado, né, pela visão do patriarcado, era uma visão muito restrita, que é o homem branco, heterossexual, classe média, né, com uma visão até eurocêntrica, né? Então essa visão acabava excluindo muito da diversidade do que é ser homem. E agora esse termo então vem abranger isso, vem trazer essa pluralidade do que é ser homem, né? E é interessante que, né, estou trazendo esse início, assim, né, para falar um pouco mais do meu trabalho, né, porque eu sou consultor em masculinidades, então o que é isso? Poucas pessoas ouviram falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo quero começar, na verdade, com uma reflexão, né, porque foi isso trazido para mim, e não sei se foi trazido para vocês que, né, trouxeram, chamaram esse evento. Poxa, um evento falando de violência contra a mulher e 2 homens que vão falar, né? Então eu acho que isso a gente tem que refletir, né? Eu acho que não está errado, mas ao mesmo tempo é algo que a gente tem que pensar, porque nós, enquanto homens, somos nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, né? Enquanto homens. Então acho que isso é bem importante que a gente questione isso, né? E eu já tive, lembrando que quando passado eu fui num evento, né? E aí tinham várias mulheres falando e eu fui um dos que falou. E aí eu postei todo mundo, mas você no Dia das Mulheres falando, o que um homem está falando no Dia das Mulheres, né? Foi incrível. E eu sinto disso, de que nós podemos, mas a gente realmente tem que ver o nosso lugar de fala. Porque pelo patriarcado é uma verdade, a gente tem que olhar o passado e honrar ele, que é um passado machista, é um passado patriarcal, que na verdade ainda é um presente, infelizmente, né? Mas que realmente tem a prioridade dos homens em detrimento das mulheres. Eu acredito que todos nós, né, estamos aqui querendo, trabalhando para que isso deixe de ser uma realidade, né? Então, o meu trabalho e o trabalho que eu venho fazendo com masculinidades, né, inclusive eu faço parte do Fórum Paulistano de Gênero e Masculinidade, que a gente abriga vários projetos, várias pessoas, vários movimentos. E esse trabalho justamente vem nesse questionamento do machismo, do patriarcado, como isso é prejudicial à sociedade, às mulheres e também aos homens, né? Então, no fundo, ninguém sai ganhando com essa brincadeira. E é isso que a gente precisa tomar consciência e começar a fazer essa mudança, né? Um dos temas, né, que eu venho trazer aqui é as rodas reflexivas, né? Então, os grupos reflexivos, que são rodas de conversas de homens, mas acabou tendo esse destaque desse nome, né, de grupos reflexivos, e a gente, pelo Fórum Paulistano e outros fóruns que trabalham com gênero e masculinidade, estão querendo caracterizar esse nome, né, de grupos reflexivos para trabalhar com homens autores de violência. Então, até esse termo, homens autores de violência. Então, não são agressores, são homens autores de violência, porque assim como eles
foram autores, eles podem deixar de ser autores. E justamente esses grupos reflexivos acreditam nisso e estão trabalhando efetivamente para isso, né? Então, tem alguns grupos, né, e o São Paulo tem sido um polo inicial bem forte, né, mas por todo o Brasil, para trabalhar com homens que foram agressores. E aqui em São Paulo, o tempo principal são 3, né, que são o Coletivo Feminista, o E Agora José e também o Tempo de Despertar. E aí, esses dias, eu entrei em contato com eles para ver como que eles estão trabalhando agora, nesse exato momento, né? E aí eu peguei algumas informações. Então, por exemplo, o Coletivo Feminista tem um grupo com 15 integrantes e são 16 encontros que eles fazem com esses homens autores de violência. E agora José tem 2 grupos com 40 integrantes ao todos e são 26 encontros que existem, né, para cada pessoa que entra nesse trabalho. E tem o Tempo de Despertar, que é junto com o Fórum da Barra Funda, né, que são 4 grupos, ao todo 120 integrantes, com 10 encontros. Então, ao todo, né, a cada ciclo desse, estão passando 175 pessoas. Então, é pouco, né, se a gente for pensar em São Paulo, né, na capital, 175 homens, autores de violência, se trabalhando, refletindo dentro de um programa, né, que tem apoio, que tem parcerias com governamentais. Ainda é pouco, mas realmente é um início, né? E eu acho que isso é bastante importante, a gente ver que esses grupos estão acontecendo, estão crescendo e que, de fato, né, assim como o doutor trouxe aí esse processo, essa perspectiva de evolução, essa é uma evolução muito positiva. Por quê? Porque realmente sai daquela lógica simplesmente punitiva para uma lógica educacional, né? Infelizmente, nosso sistema prisional, né? Acho que não é essa palavra, criminal, né? Ele tem pouco de educação, né, criminalista. E a Lei Maria da Penha, ela vem trazer, e na verdade a maior parte da Lei Maria da Penha, ela é educacional, ela vem falar desses processos de acolhimento, de educação e não só de encarceramento, né? É claro que existem níveis, né? Todos esses homens que estão passando por isso foram por crimes mais leves, né? Então tem essa diferenciação. Ainda não existe um trabalho desse com os presídios, né? Então a gente está começando a conversar, começando a ver como é possível dentro dos presídios a gente fazer esse trabalho, principalmente, né, começando com os homens autores de violência doméstica, violência contra a mulher, mas ao mesmo tempo expandir para todo mundo, porque realmente o machismo, o patriarcado está como uma base de alimentar a violência dentro do homem, né? Isso acho que todos nós podemos perceber isso e com estudos profundos, né, ver que é óbvio de quanto que, né, o machismo na criação do menino, de não pode sentir, de tem que ser forte, se apanha na rua, apanha em casa. Então todas essas falas e brincadeiras e palavras, até palavrões, né, como tudo isso incentiva essa masculinidade que hoje está super difundida, que é a masculinidade tóxica, né, que ela não é sinônimo de masculinidade, mas hoje em dia na nossa sociedade, infelizmente, ela rege muitas relações, né? Então uma outra coisa que eu queria trazer aqui, desses grupos, né, que estão trabalhando com os homens, normalmente um homem, estudos que foram feitos, homens que fazem violência, né, autores de violência contra a mulher, o índice de reincidência é de 50% a 70%. Né? E homens que passaram por esses grupos é de 2% a 5%. Né? Então, mesmo os grupos menores, que são só 10 encontros, né? Então tem grupos de 10 encontros, tem grupos de 26 encontros, que começaram com menos, mas sentiram que precisavam de um pouco mais. Então, mesmo nesses grupos só de 10 encontros, então são 10 encontros semanais, né? O índice de reincidência é de 2% a 5%. Saindo do 60, 60, na verdade, a maioria, né? Então, é uma diferença muito grande. Então, com base nisso, a gente vê realmente a efetividade desse trabalho. Então, isso é muito importante, né? E quando tudo isso começou,
Então nós temos, né, inclusive aqui em São Paulo, alguns atores, né, o Sérgio, o Flávio, que são pessoas que realmente estão há muitos anos aí segurando essa bandeira e levando voluntariamente à frente, muitas vezes, né. Quando começou esse trabalho, teve uma grande briga, uma grande discussão. Falei, mas de onde vai vir esse dinheiro, né, para trabalhar, para fazer esses homens? Mesmo hoje, a maioria, e esses 3 que eu citei, as pessoas que vão lá, os psicólogos, os terapeutas que vão lá atender essas pessoas, e até advogados, né, são voluntários, né? Mas, mesmo assim, precisa de uma estrutura mínima, né, para esse trabalho funcionar. E aí, muitas mulheres, né, principalmente que estavam ali nessas comissões, trabalham, falaram, poxa, não é justo, a gente não tem dinheiro para acolher as vítimas, a gente pegar esse dinheiro e dar para cuidar dos homens. Por mais que depois começou a se provar a efetividade desse trabalho, mesmo assim, tem essa discussão. E ainda essa discussão continua, né? Então a maioria ainda é tudo voluntário, tá? Agora, uma discussão foi aprovada na Câmara, no Senado, uma lei onde seja obrigado os homens a passarem por esses grupos reflexivos. Então está uma discussão, mas e metodologia, e como isso vai funcionar, e como isso vai funcionar no Brasil todo, né? Então esse debate está bem acalorado. E nós, né, que estamos estudando isso, então esses fóruns, a gente está muito batendo na tecla da importância disso vir da justiça, né? E aí eu quero mesmo trazer essa informação para que a gente, né, para que a OAB, para que essas comissões, a gente possa ajudar a chamar isso. Por quê? Porque realmente é educação da justiça, é uma educação para eliminar de fato, né, a criminalidade. Então, porque a violência, como, né, foi falado e como a gente está vendo nos noticiários, está cada dia maior, está crescendo, né? Então a gente fez estudos mais profundos, não está só crescendo porque está sendo mais notificado, então isso é um fator de que agora está sendo mais notificado por causa da internet, por causa do empoderamento, né, das mulheres, então estão denunciando mais, mas não é só por isso, também tem um aumento de violência mesmo. Então isso é algo que realmente a justiça precisa olhar de verdade para isso e destinar verbos para isso. Então, né, espero que a gente possa aí conversar mais dentro da OAB, falar disso, para que realmente a OAB ajude a pressionar para que esse venha das secretarias, dos ministérios, da justiça, o dinheiro para trabalhar com esses grupos reflexivos com homens autores de violência. Então, uma questão que eu venho também trazer aqui, né, que eu sinto que vou aqui, vim falar um pouco e eu vou embora e vocês aqui nas comissões vão continuar conversando, vão continuar discutindo, né, e que me surpreendeu quando eu ouvi isso, porque eu gosto muito, né, desses métodos que ainda falam que alternativos, mas já não são, né, que é a justiça restaurativa, a mediação, o direito, constelações, né, e o direito sistêmico. Mas quando eu estava num desses estudos, né, com violência contra a mulher, teve a questão da mediação, né? Nossa, a mediação é maravilhosa, tá revolucionando mesmo o direito. E aí veio um questionamento, falou, mas teve leis, né? Começou um movimento de trazer a mediação para casos de violência doméstica, né? Para casos de violência contra a mulher. E aí isso foi, nossa, que bom que está acontecendo isso, né? Só que aí veio um questionamento, e é isso que eu quero trazer essa reflexão para que vocês nas comissões aprofundem isso, né? Por que aí foi levantado, mas essa vontade ainda é machista? Né? Mas como machista? Estamos aqui querendo conversar, ninguém conversa. Mas por que em outros delitos mais leves não tem a mediação? Né? Então, quando alguém rouba um supermercado, uma bolacha, não senta o menino que roubou a bolacha e o dono do supermercado para conversar. Por que um homem que agrediu a mulher, eles vão sentar frente a frente para conversar? Né? Então, pode ser uma dupla violência para aquela mulher. E quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Né? E aí me caiu uma ficha, eu, né, adoro a mediação, falei, puxa, que pena que talvez não seja, então, a melhor ferramenta, a melhor coisa. Então, é algo que eu venho, né, trazer para que a gente possa refletir junto. E nos grupos lá de masculinidade, né, a gente também está refletindo isso. Como fazer isso? Porque muitas vezes é uma violência dupla. Né, que apanha, vem aqui, vamos conciliar vocês dois. Como conciliar? Né? Ele
violentou de várias formas, né? Porque quando a gente fala violência, muitas vezes a gente pensa na física, mas é óbvio que não é só física, né? E agora vamos sentar junto para ver como a gente sai junto, bem e felizes os dois, né? Então isso é algo que realmente está como pauta, né? E eu acho que é importante a gente pensar junto, refletir junto, para achar soluções nesse sentido, né? E é algo que eu sinto que é isso, né? A gente quer avançar, mas às vezes a gente tem que analisar. E eu vejo que os sistemas ainda políticos, jurídicos, tudo, ainda é bastante patriarcal, né? Ainda a maioria dos homens estão à frente das tomadas de poder e que é algo que realmente precisa ser debatido, precisa ser conversado. E aí quando a gente, de fato, todo mundo senta para conversar, a gente pode, de fato, questionar e ver as diversas visões, as diversas perspectivas e refletir de verdade. Então, essa provocação, né, que eu venho trazer aqui para vocês e que a gente possa depois aprofundar e conversar mais sobre isso tudo. Parece que existe um trabalho feito em relação a isso em atendimento individualizado. Não se coloca o casal frente a frente. É atendido em salas separadas. Eu vejo que pode ter muitas soluções, mas eu acho que isso precisa ser debatido, porque o que eu recebi, né, e aí eu fui pesquisar, eu vi que estava tendo muita prática dessa forma. Inclusive, eu comecei a ser chamado por algumas mulheres de falar, olha, está acontecendo isso, né? Como que eu faço? Porque não está evoluindo, eu estou me sentindo desrespeitada, sentindo com medo, né? Porque às vezes até tem medida protetiva, então como lidar com essa situação? E eu acho que tem solução, só que é isso, essa solução precisa ser pensada junto e, o que eu mais acredito, precisa ser pensado pelas mulheres, né? Porque não é nós, os homens, né, os autores de violência, que vão pensar nisso, tem que ser as mulheres. E, então, nesse processo, eu acho que é algo muito rico, né, que vai realmente trazer novas soluções. E, inclusive, uma das coisas que eu estou trabalhando e venho buscar é de começar a trazer, né, essa visão sistêmica para os grupos reflexivos de homens, né, que os homens possam constelar, possam olhar essa violência deles. Então isso é algo que ainda não tenho, até num jantar com o Sami falei isso com ele, falei, Sami, vamos trazer isso, e eu vejo que outras pessoas também já estão começando a falar disso, começar a conversar. Então é uma proposta, né, de trazer aí a sabedoria sistêmica para dentro dessas rodas reflexivas dos homens, né, para que a gente realmente, né, como o sistêmico, né, a sabedoria sistêmica faz, desemaranhar mesmo, não só trazer informação, mas informação às vezes mais profunda e ajudar nesse processo de cura, né, que é o que eu acredito mesmo. E dentro desse processo, né, eu vejo que, assim, tanto nos casos que eu estudei, vários casos que eu estou acompanhando que estão me chamando, né, assim como o doutor trouxe que na justiça restaurativa a importância da pessoa que cometeu o ato de violência, né, ter a noção do mal que ela causou, do desafio que causou na vida daquela pessoa, né, todos os malefícios. Eu estou vendo que muitas, né, das mulheres que sofreram violência doméstica, perseguição e vários tipos de abuso, né, nesse sentido, uma das coisas que ela muito vem pedir, e muitas não sabem que existem esses grupos reflexivos, eu quero que esse homem, né, que ele olhe para esse erro, que ele aprofunde nisso, né? Então, eu vejo da parte de advogadas, né, de psicólogas também, tentando trazer essa consciência. E aí, muitas vezes, eu sou chamado, porque justamente tenta falar com o homem, né, tenta falar com o cara de que, olha, o que eu quero, tudo bem, ele, né, teve agressão física, teve agressão emocional, mas eu só quero que ele vá no psicólogo. Só quero que ela passe por uma psicóloga por 1 ano, no mínimo. Né? É isso que eu quero. Então, eu vejo uma grande resistência dos homens em aceitar isso. Não, eu pago, eu vou preso, mas não aceitar. Então, é um trabalho que, né, o meu trabalho é esse, de trazer essa consciência para os homens. Cara, o que vocês estão fazendo? Né? Porque é tão difícil se olhar e se questionar e trazer essas informações. Então, é algo que eu vejo que está crescendo, que tem um movimento, né? Isso, a gente tem um nome, né? Movimentos de masculinidades, até
10 anos atrás, 5 anos atrás não existia isso, então é um processo que está evoluindo, mas que de fato precisa evoluir mais rápido, porque a gente está se matando, ou pior, né? Estão matando as mulheres, né? E os grupos minorizados, né? Então, não só as mulheres, mas todos os grupos minorizados estão sendo as principais vítimas. Então, esse movimento precisa crescer mais rápido, né? Então, trabalhando para que isso... E essa é uma questão, né? De que como trazer isso, né? Como convencer esses homens de que, olha, você precisa trabalhar. Então, eu trabalho muito, né, com advogadas, também com psicólogas, e tem essa questão de, poxa, por que o homem, e eu atendo alguns grupos, alguns casais, assim, né? E falo, o cara não quer se trabalhar, não quer fazer uma terapia sozinha, não está disposto a se abrir para isso. E eu acho que é isso que, né, essas novas formas de direito estão começando a trazer. Porque não é só, você vai preso, ou você vai pagar uma cesta básica. Não, olha, vai numa roda reflexiva, vai num trabalho, né? Tem esse processo de mediação, de conversa, de conscientização. Então, eu vejo que isso é muito importante. E como eu trabalho com os homens, eu vejo que é muito importante para os homens. Porque a gente sabe tudo, mas está aqui, né? Falta um pouco sentir, falta entender mesmo, né? Trazer essa compreensão, esse amor, sentir essa dor, né? E, inclusive, eu falo, hoje eu faço esse trabalho, por quê? Porque eu pude sentir a dor em quem eu causei dor, né? Eu pude ver, olha, né? Nunca bati nenhuma das minhas ex-namoradas, minhas mulheres, mas eu olhei e falei, puxa, eu sim, eu fui machista, eu fiz ela achar que ela era louca, né? Eu fiz essas histórias que os homens fazem e que é normal, né? Normal por essa normose que não é nada normal, é loucura, né? Tipo, mas que ainda é a base da nossa sociedade. Então, de que aos poucos, né, a gente chacoalhando aí, né, esse sistema para que a gente possa, pouco a pouco, ter um pouco mais de consciência. E é muito bom ver, né, também tudo isso entrando no aspecto jurídico, né? Porque não é só um aspecto de espiritualidade, de terapia, né? É um aspecto, é a justiça, é a sociedade, é o lidar, é as leis, é a regra, né? É muito mais sério, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, novas leis, né, ter uma comissão de direito sistêmico, né, de mediação, de justiça restaurativa, já dá um alívio e muito bom que as portas estão abrindo nesse sentido. Né? E, na verdade, era isso que eu tinha falado. Eu posso falar muito mais tempo, mas eu queria que a gente pudesse falar, se alguém, né, tem alguma coisa, pergunta, também trazer alguma questão, assim, porque eu acho que é algo que enriqueceu um pouco a troca também, né? Gostaria de fazer uma colocação. Olha só, parabéns, né, pela apresentação. Eu desenvolvo lá em Cuiabá 2 projetos, né? Com os homens em grupos reflexivos, e eu acho isso extraordinário, porque ele tem um fator inibidor, como você muito bem disse, de combater a repetição do comportamento, né, a reincidência, e também com as mulheres, com a facilitadora Giovanna Tomé, com exercícios sistêmicos, né? Eu penso, o seu questionamento, que é muito importante, que a justiça restaurativa não deveria ser somente nos crimes de infância e adolescência ou para questões de violência doméstica, deveria ser para quase todos os crimes. Me parece que as pessoas aqui estão concordando, e temos a maioria mulheres, mas para todos os delitos. A justiça restaurativa, quem trouxe para cá foi uma mulher, né? A Kay Lenz, que é uma extraordinária, uma história magnífica, né? E que deu um curso no nosso tribunal lá de Mato Grosso, é uma das grandes percussoras. Então, eu acho extraordinário a mediação, a justiça restaurativa e o direito sistêmico. Eu acho que deveria ser, talvez esses questionamentos sejam por não aprofundamento nessas temáticas, que existem questionamentos para tudo na vida e muito importantes que o Tiago trouxe, mas se você tem
o potencial de gerar reflexão e mudança na compreensão, na própria percepção, na reparação do dano, um novo caminhar, isso é extraordinário, seja para a mulher ou seja para o homem. O olhar respeitoso, ele precisa ser para os dois. Nós não podemos estabelecer uma guerra entre homens e mulheres. Nós não podemos gerar exclusão. Os ciclos onde houve exclusão, devemos fazer exclusão novamente ou devemos caminhar em evolução entre homens e mulheres? Então nós desenvolvemos esses círculos reflexivos lá, Tiago, isso é extraordinário, realmente tenho essa experiência e pude experimentar exatamente o que você trouxe aqui, que é a diminuição da incidência. Os homens chegam lá e falam: doutor, por que o senhor me chamou aqui? Eu tive um prejuízo, saí da minha casa, eu estou revoltado, eu não estou sendo ouvido. Por que eu estou aqui? Eles se sentem injustiçados. Então, quem escuta os dois lados tem uma amplitude de compreensão. Por isso que essas leis da vida trazem um conhecimento extraordinário. E quando eles entram com um olhar de revolta, você deve ver muito isso lá, né? E eles saem: puxa, como foi bom isso aqui para mim. Puxa, doutor, obrigado. Hoje eu tenho uma nova percepção. Puxa, eu vou olhar para o meu filho. Quando você olhar para o filho do marido, ele sai feliz de lá. Nós não podemos permitir práticas de Estado que permitam a repetição de padrão de violência. Nós precisamos evoluir em nossas compreensões. Então, essa inibição da violência, da reincidência, ela é possível com a experienciação. E para isso é preciso compreender. Porque se o homem não mudar o paradigma, as violências continuarão. Por isso que esse trabalho que o Tiago tem feito lá de grupos reflexivos é extraordinário. Eu acredito que deveria, sim, ser para o país inteiro. Nós temos um caso lá, um vídeo, não me lembro o nome, de uma japonesa que o filho foi assassinado, filho único, por um americano, nos Estados Unidos, uma mulher. E quando nesse processo de olhar para saber por que você fez isso, por que você tirou a vida do meu filho, ele disse: eu não conheci o meu pai. A minha mãe era usuária de droga e me espancava rotineiramente. Eu fui para as ruas e apanhei quase todos os dias. As pessoas passavam como se zumbi eu fosse, ninguém me enxergava. Aprendi na dor o que é a dor, e pela dor não tenho compreensão para com os meus semelhantes. E esse seu olhar de mãe, podendo compreender por que e como eu me tornei o que sou, tirando a vida do seu único filho, e a senhora hoje chorando aqui junto comigo, vou te dizer que pela primeira vez, meu corpo está até arrepiado, em toda a minha vida alguém me olhou, e justamente a mãe de quem eu tirei a vida. E eu prometo para mim e para todos que possam me ouvir, que jamais voltarei a praticar crimes, porque hoje eu aprendi no seu olhar, na sua dor, o quanto mal causei e o quanto mal fizeram comigo. Por isso que eu defendo a justiça restaurativa. Por isso que eu defendo métodos modernos de mediação e do direito sistêmico, de conhecer essas leis sistêmicas. Por isso que esses trabalhos reflexivos, Tiago, são uma revolução extraordinária, que todos deveriam aprofundar o conhecimento para não ter pré-julgamentos. Por vezes, com toda perdão da palavra, de maneira unilateral. Precisamos respeitar as mulheres, permitir que os homens compreendam o porquê dessas violências, para que eles se respeitem e respeitem os seus semelhantes também. Então, parabéns pelo trabalho, e esses grupos reflexivos devem ser um exemplo para o país todo. Nós aplicamos lá, e esses métodos modernos são a solução, a revolução, não só nos crimes de violência doméstica, mas quase todos os delitos.
só queria saber assim, Acho que é bom. existe grupos reflexivos com menores infratores? Aqui em São Paulo, você sabe ou não? Olha, eu não sei. Porque assim, eu converso com todos os grupos, né? Mas eu não faço parte de nenhum desses 3 principais que estão tendo aqui em São Paulo. Eu, na verdade, fiz um evento também junto com o governo do estado, e foram 2 eventos com o governo do estado, e lá apareceram diversos grupos, assim, dezenas, em várias cidades pequenas de São Paulo, então realmente está crescendo muito, mas eu não, em nenhum momento a gente falou disso, se tinha algum grupo menor, algum menor. Eu sei que eu já fui, né, chamado para trabalhar com menores que estavam sendo reinseridos, né? Então alguns passaram pela casa, né? E alguns não, alguns foram leves, né? E nem tiveram, isso, nem foram encarcerados, né? Que agora não é encarcerado, é dentro da casa lá, é um nome que eu não me lembro. Mas aí eu fui lá falar com eles. E na verdade muito me espantou, né? Porque quando eu fui falar com eles, eu vi neles um machismo muito menor do que eu imaginava, né? Porque todos eram da periferia da Zona Leste, né? Então, que passaram, então tinha todo a malandragem deles ali, assim, mas eles já falando muito mais, né? De relação, se tocando muito mais. Eu perguntei, você beija seu amigo? Ah, só beijo meu parça, os outros não, né? Não beijo qualquer homem, mas meu amigo sim, meu parça, eu não tenho problema. Então eu senti, me espantou, assim, eu fiquei muito feliz, saí de lá muito feliz. Lógico que foi um caso, né? Tinham ali 30 meninos, né? E quero ampliar mais isso, mas especificamente eu não sei. A gente está sem tempo. Ah, é? Dá 1 minuto? Dá 1 minuto, é rápido. Juro que é rapidinho. Primeiro, te agradecer, que foi maravilhoso te ouvir. E depois eu queria perguntar, confessando a minha ignorância, esses grupos, dentro do judiciário, há um encaminhamento nos processos que se põem na vara de violência doméstica? Ou é algo que depende da voluntariedade da parte, Sim, tem no Fórum da Barra Funda, ele está concentrando mais esse trabalho, né? Então que vem com esse projeto Tempo Despertar, com a Gabriela Mansur, né? Que é promotora que trouxe isso com mais força aqui em São Paulo e que está crescendo no Brasil todo. E tem muito isso, e não só homens que já foram julgados, mas de convocar alguns homens, aí não obrigado, né, mas de convocar alguns homens que estão em processo, mas aí depois isso reverter, que é a Lei Maria da Penha traz isso, de ter uma atenuante na pena, né? Então isso está tendo. Tem algumas cidades que ainda não tem isso, mas mesmo assim eles estão fazendo as rodas, estão convocando, estão conversando com juízes e juízas, e elas estão indicando, ainda tudo de forma voluntária e não obrigatória. Agora essa lei que foi aprovada pelo Senado e pela Câmara está em que o juiz tem essa força, né, que na verdade na Lei Maria da Penha já fala que tem, mas que ainda não estava sendo praticado, então agora veio um adendo para isso. E agora eu hoje passei o dia, procurei se o presidente assinou e não vi, né, e já estava para ele assinar várias vezes e ainda não assinou, mas que está tendo essa prática, né, de vários juízes e muito de militância, sabe, dos grupos criarem um grupo, achar um advogado, achar uma psicóloga, antropólogo, tem vários profissionais que às vezes fazem parte, ir lá e conversar com o juiz, com o promotor e falar, manda pra gente. E os homens, alguns acabam não indo, outros vão, né? E está tendo uma mobilização, né? Como até dando também uma dica, né? Saiu um filme, documentário brasileiro, né? Que é O Silêncio dos Homens. Então, com dados brasileiros, né? Que sempre a gente pegava coisa lá dos Estados Unidos, então trazendo. E lá tem um depoimento, né? Que fala justamente isso de um cara que chegou no grupo e, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o que, se sentindo vítima. E foi percebendo como ele é, ele falou, mudou minha vida. Hoje em dia o cara trabalha com isso lá no Fórum da Barra Funda, né? Uma pessoa maravilhosa. Então está tendo essa mudança mesmo. Então agradeço, né? Poder falar, poder partilhar, e para mim é uma honra, e ao mesmo tempo ver, né? Que
a OAB tem muita força, tem muito poder, né, no Brasil, assim, e de que isso está acontecendo para que realmente possa escalonar cada vez mais, para que a gente tenha essas mudanças mesmo no sistema, e tanto mudanças quanto reflexão, que eu acho que é importante, e principalmente, né, através das mulheres aí trazendo essa visão para um tema que é tão importante e que agora está em evidência. Né? A inclusão e, ao mesmo tempo, de trazer essa questão, né? Porque tem também isso, né? O direito sistêmico traz isso muito forte, a inclusão, mas a gente tem que ver que a gente está há 10 mil anos vivendo um patriarcado, e esse patriarcado vem oprimindo as mulheres há 10 mil anos. Então não é, pessoal, vamos ficar amiguinho agora, todo mundo, né? Tipo, eu acho que, né, temos que incluir, temos que não excluir mesmo, mas a gente tem que entender, né, que tem aí, né, tipo, você me espancou, agora vamos mediar e vamos ficar amigos, vamos ficar bem, né, tem que ter aí realmente uma reparação, e eu falo, a minha reparação foi isso, hoje eu trabalho com isso, por quê? Porque eu vi que eu pisei na bola, então o que você vai fazer para reparar isso? Né? E é isso que eu estou chamando os homens, para que a gente se mobilize, para que a gente dê mais, não só, né, eu acho que o mínimo, incluir, pedir desculpa, né, não repetir o erro, mas depende do erro, a gente tem que fazer mais. Né? Até porque o mais forte no direito sistêmico, mais do que a harmonização, é a autorresponsabilização. Sim, e eu acho que estamos caminhando para isso, né? Mas é um desafio. Agradeço. Ele veio assim com esse jeitinho tão querido e deixou um monte de lição de casa pra gente, né? Então ele foi falando, eu falei, nossa, tem que ver isso, será que dá pra falar com alguém? O que eu posso fazer pra ajudar? Todo mundo anotou, né? Muito legal, Tiago. Tá gravado. Então a gente encerra 9 horas.